Bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez para começarmos com um tema que vai ser atualidade ao longo desta semana ou no final desta semana, que tem a ver exatamente com o regresso das conversações de Viena entre o Irão e os restantes membros do acordo nuclear de 2015. Há quem diga que esta é a última oportunidade para que o acordo ressuscite e se torne efetivo, mas aparentemente, dizem alguns dos críticos, o lado ocidental, o lado europeu também e norte-americano, parecem estar a tentar perder uma oportunidade de conseguirem um acordo interessante com o Irão, exatamente porque as questões que têm a ver com o Afeganistão estão a embaralhar um pouco todas as negociações. Como é que está a ver o reinício das conversações de Viena, Sr. Embaixador? Nós temos que contextualizar a situação atual, isto é, o acordo foi assinado em 2015, os Estados Unidos, que são, no fundo, o eixo central deste acordo da parte ocidental, saíram em 2018 e, além disso, depois de saírem, reimpuseram um conjunto de sanções unilaterais face ao Irão. Depois disto, temos a circunstância de ter havido uma nova administração americana, que praticamente não mexeu no assunto, mas deu sinais de querer acomodar e de regressar ao acordo, mas também uma nova administração iraniana, aparentemente mais radical, e que traz uma agenda relativamente a esta negociação bastante, eu diria, menos flexível. E por isso mesmo nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos meses, a última reunião, digamos, verdadeiramente substantiva foi já ainda antes desta administração iraniana, a uma dificuldade de retomar este processo. E há aqui uma espécie de jogo de gato e do rato, em que os sinais são de que, por um lado, os Estados Unidos querem conceder o mínimo possível neste seu regresso, mas por outro lado também o Irão está a dar sinais de querer ganhar tempo. E o ganhar tempo, como é sabido nesta questão, é o elemento central, porque claro, nós estamos a falar de um processo de enriquecimento de urânio que, a partir de um determinado limiar, pode dar origem à possibilidade da criação de uma bomba atómica. É tão simples quanto isto. Este processo é um processo que há muitos anos preocupa os países ocidentais e não só. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança estão envolvidos neste processo, mais a Alemanha, os chamados 5+1, e tinha havido um acordo que permitia garantir um controlo àquilo que era a evolução do enriquecimento do urânio por parte do Irão, que continua a dizer que não é para efeitos militares, mas que é para efeitos civis, mas, digamos, a esmagadora maioria das pessoas do mundo ocidental não acredita que isso seja assim, e, portanto, este atrasar de tempo está a levar a uma outra questão, que é, se acaso o prolongamento é demasiado, faltarão, de acordo com os especialistas, alguns meses para que o Irão consiga ter o urânio suficiente para fazer a bomba atómica, no fundo. Isto está a levar, em particular os Estados Unidos, a uma reação muito forte. E curiosamente esta reação muito forte teve duas vozes. A primeira foi do secretário de Estado americano, portanto o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antony Blinken, que, digamos, lançou uma espécie de ameaça no sentido de dizer, se isso se prolonga por muito tempo, alguma coisa terá que ser feita de forma visível. E é curioso, muito curioso, que ele tenha dito isto em frente ao seu homólogo israelita. Todos nós sabemos que Israel é visto no mundo como uma espécie de subcontratado possível para efeitos de uma ação de natureza militar junto do Irão. Mas mais tarde, posteriormente a esta declaração de Blinken, o secretário de Estado de Defesa americano, Austin, fez uma declaração no Bahrein
muito interessante e que vai de acordo com aquilo que o António disse, que é, no sentido de dizer, não contem que os Estados Unidos se desinteressaram completamente do Médio Oriente. Nós estamos aqui, e referiu explicitamente a questão do Irão, nós estamos aqui muito preocupados de facto com a questão do Indo-Pacífico, e em particular da China, mas não deixamos nos preocupar com aquilo que é importante no Irão, e em particular de dar algumas garantias àquilo que são os nossos amigos e aliados na região, no sentido de os proteger nesta questão. E portanto estamos aqui com sinais vários. O grande problema que se põe neste momento é saber a reunião que está prevista para Viena no dia 29 deste mês vai realizar-se ou não. Isto é, os iranianos irão ou não, porque as coisas ainda não são totalmente claras. Os iranianos fizeram uma reunião em Bruxelas com a União Europeia, que funciona como uma espécie de coordenador dos países ocidentais nesta matéria, mas não ficou muito claro isso. E em particular, nota-se que da parte iraniana houve uma reação contra a possibilidade de ser feito uma espécie de acordo interino, um acordo provisório, que seria feito da seguinte forma, e que teria sido falado entre os americanos e os israelitas e veio a público até num jornal iraniano, que é os Estados Unidos descongelariam algum do dinheiro que têm congelado pelas sanções e até alguma ajuda humanitária, porque as sanções face ao Irão estão a ser violentas e mais do que isso estão a afetar muito a população civil e a criar algumas dificuldades, e por outro lado o Irão comprometer-se-ia, digamos, a uns tetos em termos de enriquecimento vigiados pela Agência Internacional de Energia Atómica. Mas também, e este também é o aspecto desagradável de tudo isto, a Agência Internacional de Energia Atómica dá indicações de que aquilo que tinha ela própria combinado com o Irão em matéria de fiscalização não está a funcionar. Exato. E que não tem tido acordos, não tem tido contactos necessários. E mais do que isso, que numa das centrais fundamentais, os iranianos ou desmontaram ou não deixam funcionar algumas câmaras de vigilância que ali estavam colocadas. Ora bem, os iranianos também, esta história tem todas várias cambiantes, também dizem que muito provavelmente um ataque que tiveram a essa central nuclear teria a ver com a utilização da informação dada por essas câmaras e que as câmaras teriam, digamos, ajudado a esse ataque que não se sabe de quem é, mas é seguramente ou de um dos parceiros, ou dos parceiros ocidentais ou do Israel. Israel, claro. Aqui num jogo de gato e de rato, perigoso. Perigoso porque o Irão é uma preocupação grande para os países da região, mas é evidente que uma possibilidade de um ataque, digamos, ocidental, e eu digo ocidental, digo incluindo Israel, não seria totalmente palatável por parte da Rússia ou por parte da China, e portanto estaríamos aqui com um agravamento do quadro global muito significativo. Mas é evidente, e já o referiu, parece-me ser evidente que do lado de Israel, Israel faz tudo, e fez tudo antes com o anterior governo, de Netanyahu, aparentemente continua a fazer tudo com o novo governo, para que o acordo não seja possível. Isto é, não só diz claramente que não é a favor do acordo, como também, há que recordar, há uns meses atrás, fez um atentado bem sucedido contra o principal líder científico do nuclear iraniano. Portanto, se o Irão faltar a Viena no dia 29 de novembro, isso quer dizer que o acordo está definitivamente arrumado e esquecido e atirado para os compêndios de história, não lhe parece? Não sei, eu acho que até estamos a falar de meses e portanto as coisas apontam para que a possibilidade do Irão ter acesso à arma nuclear pudesse ser no início de 2022. Eu não vejo que 29 seja uma data absolutamente definitiva, mas que aproxima, digamos, o risco de Israel poder ter essa ação, isso é verdade. Agora, curiosamente, o que se tem vindo a ver da parte dentro do Irão é vozes públicas, porque o Irão, apesar de ser uma estrutura política muito bizarra, não é totalmente monolítico. E apareceram vozes públicas em jornais a pôr em causa o acordo, a pôr em causa as cedências feitas no acordo e, em particular, a pôr em causa a possibilidade de se fazer o tal acordo intermédio, e dizendo, e com
alguma razão no plano substantivo, que o acordo intermédio que foi feito em 2013, que tinha sido feito antes ainda da entrada em vigor deste acordo, que é diferente porque era um acordo de natureza multilateral e que tinha a ver com as sanções das Nações Unidas, e não decididas das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, e não necessariamente das sanções unilaterais criadas pelos Estados Unidos. Nós estamos aqui, como digo, num jogo de gato e de rato, e o António referiu aí a questão de Israel. Como é sabido, Netanyahu foi talvez o mais acérrimo opositor deste acordo, o que aliás ecoava também as vozes de países como a Arábia Saudita e tudo aquilo que funciona à volta da Arábia Saudita no Golfo. Este governo tem sido, digamos, um pouco menos ácido na relação com o acordo. As declarações públicas não são tão negativas. Dito isto, até para ganhar alguma legitimidade interna, como é sabido, esta coligação israelita, já aqui falámos disso, é uma coligação, no fundo, para afastar Netanyahu, mas é uma coligação que ela própria tem em si grandes fatores de contradição, poderia, digamos, ser tentada a uma ação afirmativa muito dura, no fundo garantindo até eu diria, esporas em matéria de rigidez institucional, que acomodaria muito daquilo que é a preocupação dentro da opinião pública israelita. E, portanto, nós, digamos, se tivessem um pé para isso, esta administração israelita poderia ser tentada a este tipo de avanço. Obrigado, vamos fazer aqui um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Olá, bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para falarmos sobre uma das questões mais quentes, digamos, e mais interessantes do momento da União Europeia, que tem a ver com a eventual criação de um exército europeu. O enquadramento relativamente a esta questão é complicado, é antigo, desde o início, desde os anos 50, que com a criação da CEE se fala da possibilidade de existir um exército europeu. Na altura as coisas pareceram difíceis nesse sentido, até porque a CEE surgia como a evidência de que a Europa tinha que estar em paz e, portanto, o exército europeu pareceria uma coisa um pouco anacrónica no início da CEE. Depois o Marshal de Gaulle, presidente francês, nunca viu o exército europeu com bons olhos, achava que um exército europeu não conseguiria de alguma forma suprir as necessidades de segurança e defesa da União Europeia, e o tema tem vindo a ser chutado de então até agora constantemente. Neste momento o comissário europeu da defesa e dos negócios estrangeiros, Josep Borrell, voltou a colocar a questão em cima da mesa. Aparentemente o ministro da defesa português não está de acordo com a criação deste exército. Na sua opinião, isto é mais um hiato que levará à inevitabilidade da União Europeia ter um exército, ou a questão será para esquecer definitivamente? António, começando pelo fim, eu diria que não acredito que a União Europeia venha a ter um exército. E em particular, não acredito que a União Europeia... Um exército precisa de um certo sentido de patriotismo por trás de si, para a liberdade das pessoas de morrerem. E não há um patriotismo europeu. E, portanto, será muito difícil avançar por aí. O António referiu bem essa discussão que existe desde os anos 50, desde a Comunidade Europeia de Defesa, das reticências francesas relativamente a essa matéria. Nos últimos anos, houve um fator que acelerou esta discussão. Esta discussão vai e vem ao longo dos anos, e todos nós sabemos hoje que a defesa é, digamos, uma responsabilidade nacional dos países. A União Europeia não tem uma dimensão de defesa, fala da questão de segurança e defesa, digamos, mas num contexto lateral àquilo que é a responsabilidade da defesa, que é nacional. O que suscitou esta questão, ou ressuscitou esta questão e a discussão sobre ela, teve a ver com a atitude tomada por Donald Trump, no sentido de pôr em causa os compromissos de segurança europeus, nomeadamente aqueles que se refletiam na continuidade da NATO, que estava, segundo Trump, obsoleta, os países europeus não contribuíam para ela o suficiente, etc. E nessa altura há uma preocupação por parte dos aliados europeus, no sentido de encontrar um modelo de cooperação, de maior cooperação.
E aí a dúvida pôs-se, vamos todos, não vamos, até que ponto esta cooperação leva a questões de defesa, digamos, dura, hard defense, ou é pura e simplesmente cooperação em matéria de segurança e defesa para ações de manutenção de paz, para ações de cooperação em operações de salvamento, enfim, todas aquelas matérias de defesa, eu não digo necessariamente respeito àquilo que é, digamos, a fronteira, mas de todo modo, a certa altura a União Europeia começou a dar-se conta que na sua periferia, e estamos a falar da Síria, estamos a falar com as consequências que isso teve em matéria de refugiados, estamos a falar da Líbia, com as consequências que isso tem em matéria de migrantes para o sul da Europa, estamos a falar de um certo questionamento relativamente à própria postura da Turquia, e portanto a União Europeia começou a pensar, para completar este processo é preciso avançar em matéria de segurança e defesa, e então avançou-se naquilo que foi a chamada PESCO, que é uma cooperação permanente estruturada, para a qual avançaram 25 países, 25 Estados-membros da União Europeia. A Dinamarca está fora, Portugal. A Dinamarca está fora, a Malta, que tem uma postura neutralista, está fora, embora haja países neutralistas nesta cooperação, estão lá a Áustria, está lá a Finlândia, está lá a Suécia, está lá a Irlanda. Portugal e a Irlanda chegaram um bocadinho tarde, digamos uns dias tarde relativamente à declaração disto, que na altura foi considerada uma situação um pouco anómala, porque Portugal nestas matérias costuma estar numa primeira linha. Aliás, há um grupo de cidadãos que muito rapidamente, a partir do momento em que eu fiz parte desses cidadãos, e que a partir do momento em que a cooperação reforçada foi anunciada e Portugal não estava, fizeram um abaixo-assinado, digamos, no público, muito, muito forte, apelando ao governo português para rapidamente se associar, e associou-se poucos dias depois. Porquê? Porque Portugal, nesta matéria, costuma ter uma postura muito constante e positiva. Dito isto, o que se tem vindo a revelar é que isto se tornou mais fácil com a saída do Reino Unido. O Reino Unido era o país que menos gostaria de ver uma estrutura autónoma europeia a avançar. E em particular, muito pouco gostaria de ver um debate acerca de um conceito que é ele próprio muito divisivo na União Europeia, que é a chamada autonomia estratégica europeia. A autonomia estratégica europeia é um conceito que tem vindo a fazer o seu caminho, a França promove muito esta ideia, mas está a ter algumas resistências de vários países europeus que consideram que a NATO continua a ser o elemento central da sua defesa e da sua segurança, e que qualquer coisa que possa fragilizar e aparecer até como duplicador daquilo que é a NATO, funciona em detrimento da própria imagem de defesa, de segurança coletiva da Europa. Os Estados Unidos estão preocupados com este avanço europeu em matéria de segurança e defesa, precisamente por isso, porque acham que isto põe em causa a NATO e dão sinais da sua preocupação, e no sentido de dizer que os europeus deviam era preocupar-se em reforçar a sua colaboração e pagar aquilo que se comprometeram, os tais 2% do PIB para a NATO, e não estarem a criar, digamos, estruturas paralelas, complementares. Bom, eu acho que este debate vai se prolongar eternamente. A União Europeia vai ser capaz, e aquilo que disse José Borrell outro dia vai um pouco nesse sentido, embora aquilo tenha parecido na altura uma declaração muito forte, mas eu acho que a União Europeia está disponível para trabalhar em termos de cooperação entre exércitos, forças armadas dos vários países europeus, em ações, num leque muito vasto de ações, mas não naquele leque, digamos, definitivo, que é a segurança e a defesa coletiva, particularmente a defesa coletiva. A defesa coletiva é algo muito sério, porque tem a ver com aquilo que é o chamado artigo 5º do Tratado de Washington, que é, se um país for atacado, todos os outros consideram-se atacados. Os Estados Unidos, curiosamente, em tempo de Trump, o tempo de Trump para mim é muito importante neste período, porque foi no tempo de Trump, esta é a minha leitura pessoal, que vieram ao de cima algumas das coisas que no subconsciente americano estão, quer num tempo democrático, quer num tempo republicano, mas que raramente são vocalizadas. E Trump disse coisas sobre a Europa e sobre a importância ou menos importância que dá à Europa que nenhum outro disse. Porque uma coisa são os sorrisos de Joe Biden, Exato.
e os sorrisos anteriores de Obama face à Europa, outra coisa é a realidade que está subjacente às instituições americanas. As instituições americanas confiam muito pouco na Europa e confiam muito pouco na capacidade europeia de se organizar, e se calhar têm razões para isso. E em particular, os membros da União Europeia, em particular os membros da NATO, que estão mais próximos da Rússia, pressentem que é muito mais importante para eles, digamos, ter a garantia de uma resposta perante uma situação de crise do Pentágono e dos Estados Unidos, do que ter de uma comissão qualquer ou de um grupo de trabalho em Bruxelas. E, portanto, eles percebem que quando as coisas significam alguma coisa séria, o que importa é a NATO e os Estados Unidos. Digamos, será isto uma tragédia eterna europeia? Eu percebo que para muitos europeístas não vivem bem com isto, a França não vive muito bem com isto, mas a verdade é que, se calhar, naquilo que é hoje um magma muito diferenciado das opiniões públicas europeias, e em particular das sensibilidades europeias, tendo em conta as ameaças, o caso da Rússia, há bocadinho falei da Síria e do Líbano, mas não falei da Ucrânia, e foi um caso muito marcante para as opiniões públicas de países como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, que é o país onde eu estou a falar neste momento. Tudo isto é uma situação muito complexa. Eu diria, não vai haver uma vontade comum europeia nesta matéria, em matéria de defesa, no futuro, mas vai haver avanços em cooperação, e isso é desejável, e não me parece que seja necessariamente contraditório com a NATO, e esta tal PESCO, esta tal cooperação estruturada permanente, que envolve 25 países, é bastante dentro da União Europeia, pode avançar e pode ser um fator interessante de trabalho em conjunto, que cria uma sinergia boa para o futuro. De qualquer maneira, parece-me que uma regra interessante a seguir é todas as vezes que a Comissão falar da possibilidade de um exército comum, mas não assinar com um pacote de financiamento, é porque está meramente na brincadeira. Fazer é muito difícil, porque os países têm leituras diferenciadas relativamente à alocação de meios para a sua defesa. Quando os Estados Unidos dizem é preciso que os Estados europeus paguem 2% dos Estados Unidos, ao dizer Estados europeus estão-se a lembrar da Alemanha. Exato. E como se na Alemanha, e em particular num país que tem governos sistematicamente de coligação, que eles próprios têm dentro de si perspectivas diferenciadas em matéria de quão longe deve a Alemanha ir em matéria de segurança e defesa, por razões que até têm a ver com a história, etc., vai ser muito difícil sempre dar este passo. A França é muito mais vocal nesta matéria. Porquê? Porque é neste momento o país mais forte dentro da União Europeia, é o único país com armas nucleares, é o único país que está no Conselho de Segurança, projeta forças, tem uma capacidade de projeção de forças que nenhum outro país europeu tem. Mas a França gostaria que toda a cooperação europeia se fizesse à sua volta. E aí, nós sejamos claros, não há unanimidade, mesmo naqueles que querem avançar, para se colocarem como uma espécie de estrutura de segunda linha face à França. E, portanto, nós vamos ter esta tensão permanente, desde que esta tensão contribua para uma cooperação entre os países europeus, cada vez maior, em ocasiões de crise, quer crises nossas, quer crises na periferia e até em terceiros países, tendo em conta aquilo que é o papel soft power da Europa. Eu acho que na Europa nós já aprendemos aquela regra que era do Kautsky, que era um social-democrata alemão do princípio do século XX, que dizia: o movimento é tudo, o fim é nada. E, portanto, nós devemos continuar assim. Vamos andando. Porque estar a definir uma espécie de cenário de limite da Europa é algo que divide imediatamente todos os membros da União Europeia, em particular da União Europeia depois do alargamento. O renegado Kautsky, como se chamava o Lenin. O renegado Kautsky. Vamos fazer aqui um segundo intervalo, voltamos já de seguida para o último tema de hoje. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para acompanharmos a visita de Inácio Lula da Silva à França. Lula da Silva, que ainda não é candidato do Partido dos Trabalhadores às eleições do próximo ano no Brasil, foi já antecipadamente recebido com todas as formas que a França tem para receber presidentes da República. Não é mero adereço, é um sinal político e, portanto, isto merece alguma reflexão, não lhe parece, Sr. Embaixador?
Eu acho que sim, eu acho que em primeiro lugar os Estados europeus e vários setores europeus, não são todos obviamente, mas alguns setores europeus têm uma grande saudade do tempo do Brasil de Lula. Isto independentemente de tudo o que se passou no Brasil e tudo o que se passou à volta de Lula, que também não é despiciando neste contexto, embora, como é sabido, muitos daqueles que eram as acusações contra o Lula tenham vindo a cair nos últimos anos e se têm vindo a dar conta, aparentemente de acordo com o próprio Supremo Tribunal Brasileiro, que muitas das acusações eram infundadas e haveria à volta de um exagero naquela matéria, que no fundo foi a tentativa de evitar que Lula fosse candidato em 2018 às presidenciais do Brasil, o que abriu caminho naturalmente a Jair Bolsonaro. Com as consequências que isso teve, isto é, a presença e o efeito que Jair Bolsonaro teve na política brasileira e mais do que isso na própria projeção do Brasil à escala internacional. Portanto, o Lula, a partir do momento em que é basicamente inocentado das maiores responsabilidades, passa a ser uma esperança para muitos setores do mundo ocidental e faz um contraste notório com Bolsonaro. Lula vai à Europa, convém contextualizar também, financiada esta visita pela Fundação Friedrich Ebert, que é a fundação ligada ao Partido Social Democrata Alemão, que vai agora para o poder na Alemanha, Exatamente. Lula foi recebido por Martin Schulz, que é o presidente da Fundação Friedrich Ebert, que é um antigo líder do SPD, dos sociais-democratas alemães e antigo líder no Parlamento Europeu, uma grande figura europeia, e aliás um grande amigo de Portugal, e foi recebido por Scholz, por o próximo primeiro-ministro alemão, e depois fez uma turnê, e nessa turnê teve o ponto alto, que é a sua ida ao Eliseu, onde foi recebido, e eu perdoar-me-á que tenha alguma autoridade para conhecer o protocolo do Eliseu, foi recebido de uma forma muito marcante, da mesma maneira que seria recebido um chefe de Estado estrangeiro ou que seria recebido um primeiro-ministro estrangeiro. Aliás, há reuniões de primeiros-ministros estrangeiros que não tiveram este formalismo. Macron quis dar com isso um sinal diversificado. Em primeiro lugar, quis dar um sinal interno, convém dizê-lo. Macron precisa da esquerda francesa para votar nele, Exatamente. na polarização com o candidato de extrema-direita que aí vier para a segunda volta. Macron vai à segunda volta com o candidato de extrema-direita, poderá ser, ou até de direita, digamos, democrática tradicional, poderá ser, como digo, como é sabido, ou Marine Le Pen, ou Éric Zemmour, ou um candidato da direita, Xavier Bertrand parece ser o nome com mais força, e portanto precisa aí dos votos de esquerda. E nas últimas eleições fugiram-lhe muitos votos de esquerda. Jean-Luc Mélenchon, o homem da France Insoumise, foi contra isso, e Macron precisa dar um sinal à esquerda. Receber Lula é um sinal à esquerda, vamos ser claros. Mas Macron também se está a vingar e com esta ida de Lula, e com a maneira como recebeu, era para ser recebido por meia hora, esteve 1h10, isto é uma coisa histórica, digamos, e é um sinal que tem significado mediático. Macron também tem um passado recente de accrochage, para utilizar uma expressão francesa, de conflitos com o Brasil, por várias razões. O ministro dos Estrangeiros brasileiro francês foi ao Brasil, e Macron e Bolsonaro não teve possibilidade de o receber porque foi ao Barbeiro. O ministro da Economia brasileiro e o filho de Bolsonaro fizeram insultos soeses face à mulher de Emmanuel Macron, e portanto estas coisas diz-se, mas isto não tem uma dimensão de Estado. Tem uma dimensão de Estado. A França não é um país como qualquer outro, e obviamente isto tem uma dimensão de Estado, e o Brasil tem a França como um parceiro fundamental. A França é um parceiro fundamental das relações bilaterais do Brasil, e isto são ações de grande irresponsabilidade que marcaram a imagem do Brasil. E a França quis dar este sinal. Lula Lula é um personagem com uma grande capacidade histriónica, mediática, e fez um percurso, eu diria, sem falhas, para utilizar uma expressão dos circuitos. Lula foi
Foi também a Espanha, foi recebido, aliás, foi ao Parlamento Europeu, também convém contextualizar isto para não dizer que Lula foi recebido no Parlamento Europeu em apoteose. Não, foi recebido em apoteose junto da esquerda do Parlamento Europeu, isto é, dos partidos sociais-democratas do Parlamento Europeu, numa reunião da esquerda. Não foi uma sessão plenária do Parlamento Europeu, como alguns quiseram fazer sentir. Mas dito isto, isto não diminui minimamente a importância disto. Foi uma organização preparada por Zapatero, e teve depois uma ida à Espanha, com visita ao primeiro-ministro Pedro Sánchez, mas também, curiosamente, com um sinal ao Podemos, ao segundo partido. Lula quis dar um ar muito aberto, teve um encontro com Joseph Stiglitz, teve um encontro com Josep Borrell. Portanto, estamos a falar de um circuito de Estado extraordinário, que durante os primeiros dias teve um silêncio total da imprensa brasileira, e que depois há um momento em que o escândalo era demasiado e a imprensa brasileira começa a pôr isto cá fora e a mostrar verdadeiramente o êxito desta visita. E o êxito é incontestável, tendo em conta particularmente que o Bolsonaro, pouco tempo antes, tinha tido umas performances a nível internacional absolutamente patéticas, aquela na ida ao G20, em que no intervalo para o café não consegue falar com um líder mundial e fica a falar com os empregados que lhe servem o café. Teriam ido todos ao barbeiro, se calhar na mesma altura. Como? E tem uma... Teriam todos ido ao barbeiro na mesma altura. Se calhar, e tem uma ida aos países árabes também que funcionou de uma forma muito, bilateralmente muito fraca e pouco significativa. É um homem que tem, enfim, uma escassa capacidade também de relação humana e de formação nesta matéria. Lula também não o terá, mas tem uma outra experiência e toda a atitude, digamos, de um sindicalista com capacidade de projeção e de expressão mediática. Eu estou-me a lembrar aqui na própria Polónia o papel de Lech Wałęsa nesse tempo, e Lula é um pouco um Lech Wałęsa, numa certa maneira, nesta história. E portanto, isto dá um sinal para o Brasil, e dá um sinal para o Brasil que aí vem. E por cima, nas últimas horas, no momento em que estamos a gravar, digamos, aquele que foi o segundo principal partido brasileiro e que chegou a ser o primeiro partido brasileiro, o PSDB, que estava numas eleições primárias. Essas eleições primárias tiveram que ser interrompidas por um problema informático que vai atrasar semanas ou meses essas eleições primárias, o que dá um ar, digamos, de uma indecisão grande num dos partidos importantes. Nós estamos a avançar para o ano de 2022, que é uma eleição em que haverá as eleições presidenciais brasileiras. Lula está-se a destacar de forma evidente à esquerda. Claro. Saber se haverá, Bolsonaro vai avançar, seguramente, não há mais pequena dúvida disso. Resta saber se haverá uma terceira força, será uma força intermédia. E essa é a luta neste momento. Porque a força intermédia poder-se-ia fazer um pouco mais à esquerda com Ciro Gomes, mas que está a perder terreno completamente, ou então um pouco mais à direita com o Luís Mandetta, que foi o ministro da Saúde, ou com Sérgio Moro, que foi o antigo ministro da Justiça, ou então com uma figura vinda do PSDB, que podia ser talvez João Dória, talvez Eduardo Leite, que parece que está com mais força, que é o governador do Rio Grande do Sul. Artur Vigílio, que é a terceira pessoa envolvida nisto, não tem possibilidades de avançar nesta matéria. E portanto eu acho que o Lula está com uma forte possibilidade de ser o candidato à esquerda. Veremos em que medida Bolsonaro faz ou não um conjunto de cedências àquilo que é o chamado centrão na vida política brasileira, que lhe permitem, digamos, recuperar alguma coisa e ter as possibilidades de ser reeleito. Sr. Embaixador, uma resposta telegráfica, peço-lhe. Lula da Silva não passou por Portugal, ter-se-á esquecido, ou foi Portugal que não se lembrou de lhe abrir a porta? Nenhum governo convidou Lula, vamos ser claros. Quem convidou Lula foram partidos. Exatamente, claro. E portanto não é, e neste momento não parece que seja um tempo para os partidos se mobilizarem nessa matéria. Mas quem convidou Lula não foram governos. Portanto, a acusação que é feita à diplomacia de não ter convidado Lula, não é verdade. Quem convidou Lula foi o SPD alemão e depois com o partido, com o PSOE em Espanha. Depois os contactos de natureza institucional são outros. Se o Lula tivesse vindo a Portugal, Lula seria seguramente recebido. Viu-se aliás o que aconteceu quando Marcelo Rebelo de Sousa foi ao Brasil, e uma das visitas que ele próprio, Marcelo Rebelo de Sousa, quis fazer foi a Lula.
o que é um sinal dado por Portugal, de forma muito clara, relativamente à importância que tem, que Lula tem, e mais do que isso, relativamente também ao apreço que Portugal tem por aquilo que foi a relação que o Lula manteve com Portugal ao longo de muitos anos, e aí também, diria, sou testemunha presencial disso quando fui embaixador no Brasil. Muito bem, muito obrigado. O Arte da Guerra fica por aqui esta semana. Voltaremos para a próxima com 3 novos temas. Até lá e obrigado.